93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 13 de outubro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com muito carinho o pastor Manassés Brito da Assembleia de Deus do Campinho, a pastora Leia Mendonça, nossa Leinha, cantora da MK Music, pastor auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém na Ilha do Governador, o pastor Márcio Rocha da Comunidade Evangélica da Zona Norte, o pastor Ricardo Pinudo, que é coordenador geral do movimento Craques da Paz. Todo mundo aqui já no estúdio da 93 FM para fazermos juntos o nosso Debate 93. Uma de nossas ouvintes, ela nos manda o seu e-mail e ela conta, hein? É impressionante perceber que quando um ministério começa a frutificar, as perseguições também se iniciam, diz a nossa ouvinte. Mas o que mais me choca é que os maiores perseguidores são aqueles que dizem servir ao nosso Deus. Ou seja, segundo o que ela conta, a perseguição vem de dentro, não vem de fora, que é de onde se espera. É de onde menos se espera, aí é que o bicho pega, segundo conta a nossa ouvinte. Como não desanimar diante das perseguições contra o nosso ministério? O que fazer com o sentimento de impotência diante das armações feitas para nos derrubar? Nestes casos, é errado pedir a Deus que faça justiça. Como amar aqueles que, embora conheçam a verdade, escolhem perseguir? A perseguição é espiritual ou fruto de um coração invejoso, um coração enciumado? No meio desse fogo cruzado, é possível se sentir um bem-aventurado, como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11, que assim nos diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Aí o versículo 12 diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Conta um dos nossos queridos ouvintes. É agora, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Márcio Rocha, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93. Uma vez mais, o nosso ouvinte está chocado porque a perseguição maior é de dentro e não de fora. O senhor também está chocado ou o senhor já está acostumado? Bom dia, bem-vindo outra vez. Bom dia, JR, bom dia aos amigos da mesa. Não me assusta, JR. A gente já vê isso lá dos primórdios, né, do cristianismo, os próprios de dentro de casa perseguindo, né, os companheiros, os militantes da pregação do evangelho. Nada me choca, isso não me choca. Pastor Manassés Brito, isso assusta o senhor, choca o senhor ou isso é absolutamente normal? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, pastor José. Quero cumprimentá-lo e também os demais debatedores, os milhares de ouvintes, com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que choca, mas é normal. Até porque isso costuma se dizer o chamado fogo amigo, né? O fogo amigo acontece até na sociedade, entre os criminosos, nas guerras, né? De repente o cara atira pro lado errado, aí só a graça de Deus.
fogo amigo é um problema. Mas eu gostaria de analisar a questão da irmã que escreve aqui por vários aspectos, né? Aí a questão, muitas vezes nós levamos para o lado espiritual e nem sempre é o lado espiritual. Existe o relacionamento social, ele provoca, né, através da nossa natureza humana, né, pecaminosa, ciúmes. O meu vizinho compra um carro novo, eu, crente, pastor, mas fico, poxa, mas que carro, por que eu não tenho um carro como aquele? Se eu não vigiar, eu vou acabar ficando com ciúme do carro do outro e vou até entrevistá-lo. E aí, onde é que foi? A promoção foi boa? Será que eu consigo dar o meu? É só um exemplo. Piora então, quando o senhor lê um adesivo assim, foi Deus que me deu? Piora? Aí fica pior. Ou melhor? Não fica pior, porque eu acredito que esse tipo de adesivo, ele não está muito bem afirmado na exegese bíblica. Mesmo, exatamente. Aí só fica com ciúme do vizinho de Deus também, né, pastor? Porque olha só, se acontecer um acidente, ele vem tudo amassado, ele não vai colocar. Foi Deus que permitiu. A pessoa só associa a Deus para as coisas boas. É o caso do nosso ouvinte aqui. Né? Se tivesse tudo maravilha, todo mundo ajudando, as igrejas todas indo para lá, ela tava, isso é de Deus, meu. Mas veja, Deus, o outro prisma que eu uso, o outro prisma que eu quero analisar é a questão do treinamento de Deus. Deus treina os seus servos ou os seus líderes através das dificuldades. Alguém até colocou aí como deserto. É no deserto que você é treinado. Né? Ninguém é treinado na boa vida, tá tudo certinho, tá. Essa luta pela qual ela está passando agora vai surtir um efeito positivo, né? De vencer a esse, aquele, e permanecer firme no Senhor, não olhando somente para os irmãos, as irmãs que estão perseguidos, mas olhando para Cristo, que é o autor e consumador da fé. Pastor Ricardo Pinudo, também queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto, o ciúme, esses problemas que acontecem e que muitas vezes chocam, como aqui a nossa ouvinte nos conta. Eu tô chocada, diz aqui a ouvinte, ela tá passada com essa circunstância. E aí, pastor, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos os irmãos, rádio ouvintes, a toda a família aí 93, mandar um abraço a todos, que Deus nos abençoe nessa manhã mais uma vez. Eu queria trazer para a minha vertente, que é a vertente esportiva, eu pude falar um pouco disso no meu livro Sexto da Diversidade, e eu tem um capítulo que passa exatamente por isso aí, e eu coloco um caminhozinho muito perigoso, que quando começa na comparação. Quando a gente tem a nossa performance, aquilo que Deus nos deu, e nós colocamos, nós ou quem opta por isso, é um caminho equivocado, um caminho perverso e maligno. Inicia com a comparação, passa para a competição e termina na eliminação. Isso aí é um princípio esportivo que acontece. Você pega a tua equipe, você analisa a outra, você compara, você mede, depois você desenvolve a competição e depois você elimina o seu adversário. E infelizmente isso acontece, ainda que nessa nomenclatura seja profissional, né, no âmbito desportivo, mas isso também acontece na nossa vida, infelizmente acontece na nossa vida social e também na igreja. A pessoa começa a ver a sua performance, compara com a outra e aí inicia um processo de medição e aí desemboca na competição, ou seja, começa a querer superar e falar mal do outro e depois é a eliminação, ou seja, tirar da frente, tirar aquele adversário que na verdade já é um inimigo, né, que aquelas pessoas doentias passam a ver um ou outro e passa a ser altamente prejudicial a si e ao outro. Só para colocar João 3,30, João Batista vai dizer, importa que ele cresça que eu diminua. E interessante, uma outra figura emblemática de fugir da comparação mediante a um conflito, mediante a um equipar que não seja sadio. Abraão olha para Ló em meio a uma competição que estava acontecendo, não por ele, mas os seus pastores, e ele olha, vamos nos distribuir. Você escolhe o caminho, para onde é que você quer ir. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Então, Abraão deixou Ló escolher.
E às vezes acontece isso. Nós precisamos ter muito sábio, muita sabedoria, direção de entender que nós não temos competição nenhuma. Não há nenhum tipo, grau de comparação. O que Deus está fazendo ali, Deus está abençoando ali, não necessariamente é desta forma que Deus vai fazer aqui. E se Deus faz lá e abençoa, não significa que vai fazer aqui da mesma forma. O importante, Jota, o que eu entendo é que cada um deve ter a competição, a convicção de entender o que Deus quer para mim. O que Deus quer para cada um. Leinha, e você, Leinha? Que pensa você sobre esse assunto? Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Penso que é chocante, machucante, uma palavra criada por mim, mas é natural. Eu não vejo como normal, é uma coisa natural, porque o ser humano tem essa tendência pecaminosa de colocar o eu no centro de tudo. Tudo tem que ser para ele. Então, quando ele vê que o outro está recebendo algo que ele merecia, então ele começa a tacar pedra, a tentar denegrir a imagem, né? E isso é a figura, é o papel do recalcado, né? O recalcado, ele acha que tudo tem que ser para ele. Então, quando vai para outra pessoa, ele não quer enxergar. E por mais que ele enxergue, porque é natural, não dá para você fingir que uma pessoa não está sendo mais honrada do que você, então ele começa a tentar enlamear a vida da pessoa para poder se satisfazer. É muito difícil conviver com gente recalcada, mas o único remédio, e eu descobri isso, né, estudando, é que você só ajuda um recalcado fazendo com que ele se sinta valorizado. O recalcado é alguém que sabe lá no fundo que não é, mas quer demonstrar que é. Então, quem é, ele quer tirar do caminho. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto aqui no nosso programa de hoje, minha gente. Esse é o Debate 93 na Rádio 93 FM do Rio para todo o Brasil e o mundo. E aqui uma de nossas queridas ouvintes, ela conta uma história impressionante. A história dela é impressionante. Ela diz: eu fui perseguida, eu estava à frente da oração, mas uma irmã com inveja, olha bem, meu Deus do céu, gente. É incrível, realmente, olha, eu nunca tinha visto nada igual, vou dizer pra vocês, hein? 14 anos aqui, hein? 14 anos aqui nesta mesa, eu estou impressionado. Eu fui perseguida, eu estava à frente da oração, mas uma irmã com inveja ameaçou a minha vida. Olha. A irmã com inveja do quê? Porque ela liderava a oração. A irmã estava com inveja e ameaçou a vida dela. Sabe o que essa irmã fez? Sabe o quê? Você sabe, né, Leinha? Sabe não? Sabe não? Daqui a pouquinho eu conto. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela, você que já sabe aqui, você já viu isso alguma vez antes? Eu estou impressionada. Quando o pastor falou que a inveja santa, eu falei, essa não foi nem um pouco santa. Meu Deus nem do de céu. Longe. Eu tô impressionado, porque eu nunca vi isso aqui. Impressionante. Eu já vi, olha que eu já vi muita coisa. Vocês sabem disso que eu já vi, já li, né? Jamais li do que vi. Né? Pra ser franco, né? Jamais li do que vi. Imaginar que alguém dentro da igreja. Bom, vocês vão ver, é capaz de fazer o que é impressionante o que essa senhora fez. É isso aí. Meu Deus do céu, vamos à pesquisa de hoje. Você já foi perseguido por desenvolver um bom trabalho na igreja? Nós estamos falando de trabalho na igreja. 62% dos nossos ouvintes afirmam que já foram perseguidos, sim. E aqui no nosso WhatsApp, telefone 96803-8319, um ouvinte diz o seguinte: gente, o problema é que tudo que frutifica incomoda aquele que é estéril. Quando Deus dá uma visão, ele faz acontecer. Mas, infelizmente, nem todo mundo se alegra com os que se alegram. É mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Você concorda, ouvinte amado? Eu quero saber da sua opinião também, a sua participação com a gente. Quero dizer a você que está aqui no Facebook, já está aqui no Facebook da Rádio 93 FM, aqui o post com a foto dos nossos companheiros hoje aqui. Você vai conhecer pela ordem da foto aqui, da esquerda para a direita, você vai conhecer o pastor Márcio Rocha. Ao lado dele está a queridíssima Leinha Mendonça. Ao lado de quem está o pastor Manassés Brito. Ao lado dele está o pastor Ricardo Pinudo. E eu estou ao lado dessas feras aqui na foto do Facebook da Rádio 93 FM. Você pode curtir, compartilhar e trazer a sua opinião sobre o programa de hoje. Sempre muito bom, ouvinte, ter você aqui com a gente na melhor. Na 93 FM, J.R. Vargas.
Esse é o Debate 93. Não vou enrolar, não. Vou contar logo essa história aqui, porque ela é tão impressionante que eu queria ouvi-los de coração sobre esse assunto aqui. O ouvinte diz, olha, eu fui perseguir, ela diz de onde ela é. Tá certo? Eu não vou dizer de onde, nem o nome, evidentemente. Eu fui perseguida, estava à frente da oração, mas uma irmã com inveja ameaçou a minha vida. Ela foi na comunidade onde eu morava e disse aos traficantes que eu fotografava a comunidade para falar com a polícia. Olha bem, mas eu estava fotografando a minha casa para desmembrar, queria aumentar a casa dela. Só não morri, diz a nossa ouvinte, porque os traficantes reconheceram em mim uma serva de Deus. É o que compartilha a nossa querida ouvinte, que é uma sobrevivente de uma ação como essa, nos dois aspectos. Sobreviveu na vida espiritual e sobreviveu na vida material. Nos dois aspectos, ela foi, segundo a perspectiva dela, injustamente tratada. E este tipo de abordagem, de contar para os traficantes que ela estava fotografando a comunidade para levar para a polícia, quem mora no Rio sabe o que isso significa. Quem mora fora talvez não tenha a mesma perspectiva. E já que vocês todos moram no Rio, eu quero ouvir a opinião de vocês. Bem, eu gostaria de dizer o seguinte: dentro da igreja, dentro da comunidade dos crentes, nem todos são realmente crentes fiéis a Deus. Há muitos falsos profetas, não porque profetiza, mas diz que é, mas na realidade não é. E lógico, isso é um contexto espiritual. Na minha visão, quando Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, e Pedro está bem pertinho dele, Pedro soltou uma piadinha para Jesus, para não ir para o Calvário, e Jesus repreendeu, não Pedro, mas Satanás. Por quê? Dando a visão de que se nós não estivermos vigiando, o inimigo pode usar a nossa boca, pode usar o nosso instinto pecaminoso que está dentro de nós, né? E a fazer da inveja, a inveja crescer e cegar a pessoa, porque uma pessoa que faz isso com outra irmã da mesma igreja, da mesma comunidade, falta ela coração, falta ela amor, falta tudo, porque as consequências poderiam ser as mais piores possíveis. Então você vê Deus salvando a irmã, dando um salvo-conduto para ela, e a outra, esta que, né, provocou todo esse mal, nós não sabemos as consequências, mas ela também vai ter lutas grandiosas na sua vida, porque Deus não deixa passar em branco uma situação dessa. Pode falar. Eu queria abordar assim duas realidades na minha perspectiva, que na vivência que tive trabalhando em comunidade há alguns anos. Em algumas comunidades, a gente faz trabalho esportivo, a gente anda aí. E existe alguma realidade que talvez assim, o povo em geral, a comunidade, a sociedade não conhece. Mas muita coisa que acontece dentro de comunidade que a gente antigamente falava favela, a comunidade existe um mundo em que muitas vezes na sociedade desconhece. Então existe a questão, em muitas vezes, até de pessoas infiltradas. Pessoas infiltradas, e como ela está falando, me parece que é tráfico, essa comunidade, e existe pessoas que a serviço do tráfico agem em vários segmentos, incluindo igreja. E isso acontece, como já foi dito aqui pelo nosso pastor que nos antecedeu, existe a questão na esfera não crente. A pessoa não se converteu, a pessoa não encontrou-se com Cristo, mas existem pessoas também que da mesma forma não é crente, mas tem um passinho à frente. São pessoas que conscientemente estão a serviço de outras forças. Então, elas precisam saber o que está acontecendo na igreja, o que a igreja faz, o que a igreja movimenta. Isso acontece, de fato. E muitas vezes pessoas que vivem desse tráfico, que vivem de ajudas, como eu já vi, fazendo trabalho em comunidade, não vou dizer o nome da comunidade, mas num trabalho esportivo, numa entidade conhecida entre nós, num jogador de futebol, o menino vinha com um celular e ele parava a atividade dele por causa do celular, e a gente interrompeu isso. E o pai veio entre nós e disse: olha, quando tocar o celular ele tem que ir. Mas por quê? Não, porque disso, envolvimento no tráfico, menino de 10 anos. E aí nós
colocamos a realidade pro pai, ele disse, olha, só que é o seguinte, tem que esperar aí, porque tem 6 meses que nós compramos alguns eletrodomésticos em casa. E é essa ajuda que tem. Então, assim, o mundo que existe é um mundo muito perverso. E aí a gente salta para uma outra instância que existe, a realidade, que é o satanismo. E existem satanistas, e muitas vezes, infiltrados em algumas igrejas. E a gente sabe de realidade disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mesmo nós vemos um tempo de muita dificuldade, de muita perspicácia do nosso inimigo, e a gente, mais do que nunca, tem que estar atento. Porque, às vezes, a gente julga a perseguição vindo de um irmãozinho, ou de que quer que seja, e, na verdade, a realidade não é essa. A gente precisa estar muito atento, porque é uma realidade. Como é que é, pastor? Vamos ficar agora em crise? Não, isso aí sempre aconteceu. Só que os nomes que mudam. A realidade é normal, e nem sempre, nem tudo, eu aprendi quando era criança, nem tudo tá dentro da goiaba, né? É goiaba. É só uma frase, eu sei que eu já falei, só uma frase. Veja só, a chamada comunidade, os gangsters, né? As pessoas que estão envolvidas no tráfico, tudo, eles não trabalham de forma inconsciente como todo mundo de fora imagina. Aconteceu aqui, eles foram verificar se era veracidade o que estava colocando. Isso é muito interessante. Volta da igreja, nós temos várias comunidades e costumeiramente nós vamos adentrar e paramos em determinado momento, alguém nos freia e pergunta quem é o senhor, tal, aí liga e passa a informação, é o fulano, assim assado, aí deixa entrar. Se for alguém estranho, não vai entrar. O trabalho deles, por incrível que possa parecer, também é uma outra realidade, como se fosse a polícia, como se fosse uma sociedade organizada, por incrível que pareça, negócio impressionante. Pastor, a gente entende toda essa situação, inclusive o e-mail, o WhatsApp que foi mandado agora por essa irmã, ela está especificando que estaria dentro de uma comunidade. Mas é engraçado que mesmo no asfalto também acontece esse tipo de situação. Não entrega para o traficante, mas entrega para o pastor, entrega para não sei quem, entrega para não sei quem, entendeu? E o pior é que enquanto os traficantes matam com armas, as pessoas matam com a língua. Palavras. E a palavra de Deus diz que é a arma que mais mata hoje é a língua, né? Não entrega pro traficante, porque senão a gente vai ficar preso a que essas coisas só acontecem nas igrejas que estão dentro da comunidade, com as pessoas da comunidade, claro, e na verdade, no asfalto também acontece isso, é uma entrega-trega, é uma ciumeira, é uma vontade de querer ser o que o outro é, e não faz nada para poder chegar e ser abençoado como o outro está sendo. Mas aqui tem uma mentira deslavada, aqui tem um plano engenhosamente desenvolvido, aqui tem um objetivo que é a morte. Essa irmã poderia ter sido assassinada, essa irmã poderia ter sido, quem está fora do Rio talvez não entenda, essa irmã poderia ter sido esculachada, entendeu? E depois só iriam descobrir que não era bem isso, muitos anos depois ou tempos depois, porque no mínimo eu disse assim, olha, se morreu é porque Tava devendo. É essa expressão, tá entendendo? Vai tudo pra lama. Não é isso? Porque o que acontece não é uma coisa assim, veja bem, irmãos, nós saímos de um ponto aqui onde é o seguinte, a irmã tem ciúme da outra, o irmão tem ciúme do outro, queria ter a voz que ela tem, queria ter o ministério que ele tem, eu queria ter o espaço que ele tem, queria ter as amizades que ele tem, o sapato que ele tem, o cabelo que ela tem, essas coisas todas que acontecem mesmo, vão acontecer até o final dos nossos dias, isso de alguma forma ela é presente na nossa existência. Agora, e esse tipo de coisa aqui, por isso que eu falei, eu nunca ouvi nada igual. É alguma coisa muito, mas muito complexa. Claro, pode ser satanista, é uma possibilidade. O senhor colocou, o pastor Ricardo colocou. Vocês colocaram, olha, isso não é crente. Crente não faz isso. Tá certo? Isso não é crente. Então nós estamos lidando com uma pessoa, tá certo? Que essa irmã que nos escreveu aqui agora, ligou, essa irmã pode estar ainda convivendo com essa outra irmã. Essa outra irmã é uma pessoa que não se pode confiar. Certeza. Olha que loucura é essa? Você imagina se essa nossa ouvinte, assim como ela nos contou, ela conta isso para um irmão dela. Tá certo? Ela conta isso pro pai, marido dela, não sei qual a idade dela, você tá entendendo? Fala, Leinha. A gente está vendo aí que chegou-se a este ponto de uma ameaça de morte
por causa de um ministério. Cada uma posição. Né? Por causa de um ministério. Mas, JR, tem muita gente fora da igreja, morta, triste, magoada, frustrada, por causa de... Não foi uma ameaça de morte, sabe? Mas foi uma ameaça ali dentro da igreja, denegriu a imagem, sabe, da pessoa que estava a serviço do reino. Por quê? Porque tem muita gente na igreja acreditando que igreja é lugar de graduação. Não entende ministério. O que é ministério, gente? Ministério é uma chamada. É Deus que chama. Tem gente que sai da igreja porque ele quer um cargo e o pastor não dá. Por que não deu? Porque Deus não chamou. A pior coisa que tem é colocar uma pessoa que não foi chamada por Deus para fazer alguma coisa na igreja. É confusão, é problema que o pastor vai arranjar. Então, hoje em dia, parece que a gente está assim numa empresa, né? As pessoas estão querendo galgar degraus maiores, mas como? Denegrindo a imagem do outro, dizendo que o outro não sabe orar, que o outro não sabe cantar, que não sabe dirigir, as fofoquinhas, as pessoas indo direto ao pastor para entregar os outros. Gente, isso está cheio na igreja. Aí você vai dizer, isso é coisa de lá da favela, como é que é? Da comunidade, dos traficantes. Não, é gente dentro, isso é antigo. Isso é antigo, é muita gente frustrada dentro da igreja, querendo ter um cargo porque não tem lá na vida secular. Já deu um exemplo bíblico. Deixa eu dar um exemplo. Lá na igreja de Corinto, diz a palavra do Senhor que eles juntaram 4 grupos. Um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Pedro, e tinha os de Cristo. Quem era de Cristo? Ainda tem os de Cristo. Ainda tem os de Cristo. E eles pleiteavam entre si. Isso lá em Corinto. Eu acho que o pessoal está lendo muito a carta de Paulo a Coríntios. Jota, olha só. Existe um atenuante aí, é até um dado que a gente tem que dar, porque quando eu achei muito estranho de dizer que era uma inocência da irmã, porque a lei, quem é de comunidade, a lei do tráfico é uma coisa muito complicada. Quando a pessoa, independente de ser crente ou não... A inocência de quem? Não, que essa irmã, né, essa irmã, ou não sei, essa senhora, teria ido no tráfico e comentado, feito essa denúncia, né, esse comentário que ela fez, e muita gente acha, ela foi inocente em ter feito isso. Deixa eu só... Ninguém disse isso aqui, não. Não, alguém pode pensar, irmã, não faz isso. Deixa só... Esse diálogo, esse acesso, mesmo quem não é crente em comunidade, quem é de bem, não faz isso. Por quê, JR? Porque o tráfico, quando você linka e vai ao tráfico e denuncia que está apanhando do marido, que está acontecendo que alguém está jogando lixo para o teu terreno, porque infelizmente acontece, né? Aí é uma outra discussão de ausência de Estado, é um outro problema. Mas isso acontece. Então, quando a pessoa vai e leva-se ao tribunal do tráfico, leva ao pessoal lá, ele está se linkando com o tráfico também. Então, então quem é de bem evita ao máximo e não usa esse que é um comando paralelo e equivocado. Então, o cidadão de bem, muita gente na favela e a maioria cidadão de bem não usa isso. Então, eu tô achando estranho de uma pessoa que está dentro da igreja, que se diz crente, é membro da igreja, vá usar e delatar essa irmã usando ao tráfico. Isso é muito sério e muito complicado, porque mesmo que não é crente, quem é de bem comunidade não faz isso. Então, assim, é uma coisa muito séria que a gente precisa tomar atenção, e essa irmã, infelizmente, é um fato que acontece, mas que tem que tomar uma atenção muito grande, porque quem é de bem, mesmo não sendo crente, não vai ao tráfico fazer uma denúncia dessa. E o que é impressionante é que o tráfico está sabendo o que está acontecendo. E muitas vezes ele sabe, e tem esses informantes, JR, porque muita gente que quer forjar uma salvação, fica infiltrado na igreja, assim como no presídio acontece. E pela lógica, ao tomar conhecimento de que a pessoa a quem houve, a pessoa que foi caluniada aqui, que ela na verdade é inocente. A parte culpada passa a ser quem caluniou. Com certeza. É um perigo. Então, com certeza. É por isso que eu te falo. A gente não sabe o final dessa história. Se a querida ouvinte pudesse nos contar aqui, nós compartilharíamos isso aqui, porque a gente não quer mal a ninguém, não é? Mas é uma realidade. Quer dizer, como é que acabou essa história? Isso aconteceu e isso ficou do jeito que está, porque a minha oração é que, pelo amor de Deus, essa pessoa que caluniou tenha sido também preservada e que tenha mudado.
que tenha mudado de vida, porque ninguém pode ficar numa prática como essa a vida inteira, lidando com as pessoas com esse tipo de coisa. Eu vou dizer a vocês, eu tenho vergonha de contar isso aqui, mas eu não posso deixar de dizer, porque isso é uma verdade. Todas as vezes que a igreja deixou de tratar as questões dela, ela diminuiu, ela enfraqueceu, ela se perdeu, e talvez por isso muita gente esteja se perdendo, porque não se trata mais determinados assuntos. E ao tratarmos isso aqui com franqueza, com simplicidade e também com graça e com amor, nós estamos na expectativa de que uma história como essa não se repita nunca mais e que as pessoas possam aprender a lidar com a fragilidade do outro, porque, Leia, você destacou a frase: o que fazer com o sentimento de impotência diante das armações feitas para nos derrubar? E aí aqui tem um ouvinte dizendo: olha, eu fui organizar na minha igreja uma festa, eu era a responsável. E aí no dia da festa, 2 irmãs me deixaram na mão e ainda inventaram uma história, é o ponto de vista dela, inventaram uma história contra ela, ou seja, segundo ela diz, olha, estavam com ciúmes porque eu era líder do evento, da festa. Isso acontece o tempo todo. Sim, no caso do e-mail da irmã, ela precisa realmente apurar, ver o que foi que aconteceu, né? Porque o que tem de gente para tentar puxar tapete é muito, mas existe também esse ambiente espiritual. A gente sabe que todas as pessoas que são honradas por Deus, a honra vem acompanhada de perseguição, a honra vem acompanhada de às vezes até de calúnia, né? Deus não nos deixa sozinhos na honra, porque senão a gente se ensoberbece. Agora, ficar impotente, todos nós ficamos. Ninguém gosta de ser caluniado, ninguém gosta de ficar, deram um golpe, né? Ela ia fazer um trabalho e as irmãs que estavam com ela resolveram não ir. Ou seja, boicotaram o trabalho dela. O que é isso? Isso é espiritual, gente. Está trabalhando com gente errada. E quando a gente trabalha com gente errada, é como o pastor que fica defendendo o lobo. Um dia morre. Então, é necessário que essas coisas aconteçam, sim, porque é na dor que Deus vai nos conduzindo, é a dor que vai nos aprimorando, vai nos trazendo mais brilho. Então, a gente não pode ficar pedindo a Deus para tirar isso de nós, porque eu não via os apóstolos fazendo isso. Pelo contrário, quando eles eram perseguidos, eles só diziam assim: Senhor, continua nos dando força para prosseguir, porque o que nós queremos é ganhar almas para o teu reino. Então, isso vai acontecer. Agora, fica de olho. Nem todo mundo que está do teu lado está realmente do teu lado. Nem todo mundo que faz parte da nossa equipe está torcendo pelo sucesso do nosso trabalho. E é bom que essas coisas aconteçam, porque aí o Senhor vai mandando para longe essa cambada de joio que às vezes fica tudo grudada nos trigos. Nestes casos, pastor Márcio, o seu destaque: é errado pedir a Deus que faça justiça? Ô JR, eu aprendi que eu nunca devo pedir justiça, assim, sempre misericórdia de Deus. A justiça, a palavra diz que Deus tem uma espada de 2 gumes que corta lá e corta cá. E às vezes o nosso senso de justiça nos faz achar que nós estamos certos e as pessoas sempre estão erradas. Então eu sempre pedi, Senhor, tem misericórdia, né? Jesus quando estava ali sendo crucificado, ele olha para as pessoas, ele olha para o Pai e fala assim: ó, tem misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. Né? Jesus não pediu justiça, Jesus não pediu: Senhor, desce logo o fogo do céu para essa cambada aí que está me fazendo tudo isso comigo. Então eu faço da atitude de Jesus as minhas atitudes, porque nem sempre, né? Nem sempre a gente acha que a gente está certo e pode ser que a gente esteja errado. Ou estamos certos e tomamos as atitudes erradas, trilhamos o caminho errado. E a gente, não, às vezes quando eu vejo alguém no altar, seja líder, seja qualquer, não, eu quero justiça, mesmo me arrepia perigoso, da cabeça aos pés, entendeu? Porque eu acho que se a gente tem que olhar a Bíblia e ver a Bíblia como o nosso manual de vida, a gente vai entender: Senhor, tem misericórdia, sabe? Age da maneira certa, age da maneira que tem que ser, que o Senhor tem que agir. Que o Senhor fale com ambas as partes o que pode acontecer. Você imagina se essa irmã, né, do nosso capítulo anterior: Senhor, eu quero justiça.
Já que eu ia morrer, que morra ela. É muito complicado, entendeu? Eu tô dizendo particularmente, no meu caso, que talvez já tenha passado por alguma situação como a descrita no e-mail enviado para cá, eu nunca pedi a Deus justiça. Senhor, tem misericórdia, esclarece, que tudo seja resolvido, porque é muito feio, fica muito feio, um irmão de um lado, um irmão de outro, um clamando por justiça, um querendo que Deus faça, que Deus abata, que Deus mate, que Deus derrube, que Deus... Eu acredito que, para mim, quando eu peço a Deus que venha com justiça sobre a vida de um outro irmão, eu acho que agindo da mesma maneira que ele. Pastor Márcio, eu acho até que a gente nem precisa pedir justiça, porque Deus é justo. Deus cuida de nós, né? A justiça virá, o cuidado, o zelo de Deus vem. Eu acho que o que maravilha Deus no nosso comportamento é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Pede misericórdia, porque não tem um futuro maravilhoso quem tenta destruir os outros. A carne grita, não vou dizer que não grita, a carne grita. Né? A carne tem vontade de revidar, a carne tem vontade de devolver a afronta, mas se nós temos aprendido e pregado nos nossos altares para que o povo aprenda a ter domínio próprio, que se manifeste dos gomos do fruto do Espírito, por que nós? Porque nós, na hora de demonstrarmos que aquilo que pregamos é uma verdade da nossa vida, vamos começar a clamar por justiça. Justiça, eu particularmente, não sei se os irmãos concordam comigo, mas assim, eu, na minha vida, na minha história, eu tenho pedido a Deus e confiado, Senhor, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus da justiça. Se Ele é o Deus da justiça, eu não preciso clamar por isso. Ele está vendo. Corroborar com o pastor, fazer justiça é dar o que a pessoa merece. Então, se ela agiu com maldade, ela deveria receber com maldade se eu peço justiça. Mas Deus, em relação ao ser humano, não age com justiça, porque todos nós somos pecadores e merecemos ser condenados. Deus age em relação à humanidade com misericórdia, principalmente para aqueles que se arrependem. E eu, que sou alvo da misericórdia de Deus, não posso pedir para Deus agir com aquela justiça em relação ao outro que errou. Eu tenho que pedir para Deus perdoá-lo também, mesmo sendo dolorido para mim saber que aconteceu esse fato, mas eu tenho que agir como cristão, eu tenho que imitar a Cristo, né? É pedir misericórdia para aquele que merece ser condenado. É como a parábola do devedor, né? O Senhor perdoa a dívida dele e quando ele sai daquele momento de misericórdia, encontra com aquele que o devia. Não, você tem que me pagar, mas como é isso? Exatamente. Se eu recebo, se eu clamo, Senhor, tem misericórdia dos meus defeitos, das minhas injustiças, das próprias injustiças que eu faço com outro, por que clamo para que Deus haja com justiça sobre aquele que vem contra mim? Se somos cristãos, somos alvos da misericórdia de Deus e não da justiça, da misericórdia. E da mesma forma temos que clamar a Deus por misericórdia em relação a todos aqueles que agem contra nós. Para corroborar o que a gente está falando, essa palavra é bonita, corroborar. A Bíblia diz, linda, né? Corroborar. Tiago 2,13 diz, porque a justiça é sem misericórdia para quem não usa de misericórdia. A misericórdia sempre triunfará sobre a Glória justiça. A Deus. Já existe na passagem de Bartimeu, tem um fato ali muito interessante, que muitas vezes a gente lendo, e uma ocasião eu li, saltou aos meus olhos, quando Bartimeu se levanta, quando Jesus chama, não sei se os irmãos lembram, quem reteve Bartimeu? Foram os discípulos que retiveram. E Bartimeu se levantou para ir ter com Jesus, mediante a ordem de Jesus. E os discípulos, não, rapaz, segura aí. Imagina, rapaz, tá que Jesus vai. O que eu vejo ali, e muitas vezes acontece, que é um zelo excessivo, e aí acontece muito em nossas igrejas, aquela coisa de querer proteger o pastor, de querer estar bem com o pastor, com o líder, o que for. E aí pessoas que chegam, e na minha ótica, essa pessoa não está preparada para estar sendo apresentada, ou existem pessoas com maior galardão, com maior preparo, e aí é esse impedimento da aproximação do líder, do ministério, da performance, o que é que seja. Isso aconteceu entre discípulos, é aquele falso pensamento de estar protegendo o meu líder, né? E aí a gente termina fazendo um senso de justiça equivocado. Um outro episódio que eu vejo também com Paulo foi muitas
vezes perseguido. E muitas vezes aconteceu isso. E uma outra forma que a gente tem que pensar também, é difícil para a gente raciocinar, mas na vontade de Deus permissiva. A vontade de Deus em que há momentos que nós sofremos perseguição, em que Deus não é o mentor, ele não criou essa circunstância, mas ele está permitindo acontecer para que a gente seja forjado. E Paulo, por pregar o evangelho, por servir a Deus, por ser obediente a Deus, foi perseguido em Damasco e em muitos outros lugares. E aí, se a gente for mais profundo, houve também, em alguns momentos, ele foi preterido entre o colégio apostólico. E que é difícil. Mas o que... vamos pôr a culpa no colégio apostólico? Pedro não recebeu, ficou 15 dias só em Jerusalém quando ele voltou de Damasco. Não, é propósito de Deus. Entre o capítulo 9, que Paulo foi chamado, ao capítulo 13, cerca de 16 anos de preparo. E Deus foi forjando Paulo. Então, muitas perseguições, às vezes nós fazemos o bem. Senhor, eu estou obedecendo ao Senhor, eu estou pregando o evangelho. Por que aconteceu isso comigo? Porque muitas vezes Deus permite acontecer para que a gente cresça. Pastor Manassés, o senhor destacou a frase: como amar aqueles que, embora conheçam a verdade, escolhem perseguir. O primeiro ponto existe uma ordem, uma ordenança, uma palavra de Jesus muito forte sobre isso. Está registrado tanto em Mateus quanto em Lucas. Em Lucas capítulo 6 e verso 27 diz assim: mas a vós que ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Então, o que Jesus está querendo colocar aqui? Está no Sermão da Montanha, né? Jesus está ensinando, discipulando, ministrando. A maioria dos ouvintes já eram religiosos, eram judeus, eram pessoas que se achavam tementes a Deus e seguidores de Deus. Todavia, porém, contudo, eles praticavam os atos dos ímpios. Eles viviam como os ímpios. Então Jesus traz agora uma novidade. O cristianismo é essa novidade que ainda não chegou em muitos lugares, principalmente na igreja dessa irmã que mandou o e-mail. Não chegou o cristianismo. É uma religião, é uma igreja. Ou chegou na igreja, não chegou. Ela que não experimentou ainda. Ou não alcançou. Pois exatamente. Aí Jesus vem trazendo uma mensagem nova. De amar o inimigo, ele é muito forte. Eu evito até pregar nesses textos assim, de amar o inimigo, porque não é fácil. Não. O camarada te faz o mal, prejudica você, a sua família. Você amar por ele, amar ele, orar por ele e tentar trazê-lo para próximo de si é muito difícil. É muito difícil hoje, mas nós temos que lutar contra as dificuldades carnais e colocar em prática. O senhor transmite uma ideia muito interessante da dificuldade, mas não da impossibilidade, né? O senhor do jeito que fala mostra assim que são etapas, né? Não é uma coisa instantânea. Pode até ser, vamos dizer que não possa ser, mas na maioria dos casos é um processo, né? Que às vezes é difícil encarar uma realidade. Primeiro a pessoa diz que não foi isso, não foi intenção dele, não foi intenção dela, começa a negar o fato, porque negar o fato atenua, ameniza. Encarar o fato é dizer assim, meu Deus! Aí depois diz assim, mas por que fez isso comigo? Aí começa comigo, aí o negócio domingo aí vai embora no negócio domingo aí. Tem gente que deve olhar para nós, pastores, né? E achar que nós somos etéreos, que a gente não sente essa necessidade às vezes de vingança, que a gente não sente necessidade de dar uns cascudos, né? De perseguir também. Não, gente, isso é natureza humana, isso é natureza caída, né? O ser humano é assim. Agora, nós, servos do Senhor, a gente procura andar nas pisadas do mestre, e o mestre agiria diferente. Então, até um livro que diz assim, em seus passos, o que faria Jesus? Quando estiver para poder se vingar ou pagar o mal com o mal, pensa o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. É uma luta diária. É lógico, é uma luta diária. Isso não é uma coisa fácil, não. Não é fácil, é uma luta diária. Um exemplo prático aqui que eu queria contar para vocês. A igreja onde nós estamos hoje é uma área de 5.000 metros quadrados, e no final havia um campo de futebol society.
Então nós chegamos ali, tá mesmo assembleando, vamos abrindo espaço, vamos deixar. Aí fizemos um torneio de futebol entre igrejas, só crentes, né? E juiz e tudo, né? Mas depois. Por que o senhor falou juiz e tudo? Quantos cafés? Porque entre irmãos não precisa também de juiz, né? Pra ver o que tá fazendo. Mas, JR, pasme você, antes de terminar aquele campeonato, 2 obreiros, acho que um presbítero e um diácono, uma bola dividida, rapaz, nós estamos na aula de todo mundo, eles estão se enrolando no chão, né? Na orando, briga. Aí orando. Calma, eu não era nem o juiz do negócio, entrei e falei, acabou, não tem mais campeonato. Os dois são obreiros da igreja. Você imagina Pastor que são Manassés, pessoas com mais tempo. Vou dizer para o senhor, a primeira vez que eu ouço isso. Nunca ouvi falar de crente jogando bola que tenha brigado. Já ouviu, Ricardo, alguma vez? Você quer conhecer uma pessoa, quer conhecer uma pessoa, faz essa partidinha de futebol que você vê, crente falando palavrão, comum, crente dando soco no outro, sabe? Aí a gente não sabe se a pessoa se transforma ou se a pessoa se revela. Se revela. Vem, Leinha. Eu já vi, não, no futebol o cara trazer negócio lá, não, porque a guitarra você não deixou tocar lá à noite. Eita! Vamos lavar roupa suja. Aquele negócio de levantar o obreiro tem outro significado, né? Na hora do futebol. Cara, antes do jogo, vamos levantar o obreiro, poxa, cara, vão me ordenar, né? Vão me chamar pra obra, né? E aquele que disse pastor no meio de futebol. Aqui tu não é pastor, não, aqui tu é jogador. Rapaz, tudo, eu vou te contar, o cara que é muito espiritual, né? Quando chega na hora de usar o corpo, o cara... Não, mas eu sei que Deus às vezes resolve isso. No retiro, um outro evento, né? Um outro varão da igreja, eu dou com a bola correndo, olha que eu sou um perna de pau, né? Ia fazer o gol. O camarada veio e me cortou, tirou a bola. Mas em consequência, ele viu uma velocidade grande, ele caiu na ribanceira lá embaixo. Aí todo mundo falou, tá vendo? Vou tirar a bola do pastor. Deus castigou. É isso aí, anota isso aí, pessoas. Vamos anotar isso aí. Rápido, né? Tá vendo? A disciplina veio rápido. Tem que deixar nós, os pastores, jogarmos, né? Porque nós não jogamos nada, com exceção do Ricardo Márcio, que joga muito bem, né? O Ricardo já sabe disso. Bom, no meio desse fogo cruzado, pergunta a nosso ouvinte, é possível se sentir um bem-aventurado, como diz Mateus 5:11? Um bem-aventurado? Não é fácil, não. Não é fácil, porque não. bem-aventurado significa feliz, né? É fácil você ser feliz sendo perseguido, com pessoas tentando denegrir a sua imagem? Não. Mas se a gente fizer a obra de Deus com a mente desta terra, a gente para tudo, a gente larga tudo. Eu conheço pastores que abandonaram o ministério. Por quê? Porque não aguentaram a pressão. Agora, quem recebeu a unção de Deus e está pensando nas coisas lá de cima, vivendo com a mente de Cristo, vai e consegue se alegrar, porque não é só desgraça não, tá? Tem muita coisa boa no ministério. As pessoas que fazem todas essas coisas não sabem o Deus que a gente serve. Pastor, porque nosso Deus nos honra. Você falou que tem alguns que abandonaram, mas eu avalio que todas as semanas diversos pastores ainda pensam nisso. Claro. É a misericórdia de Deus que os mantém ali, porque as lutas... Será que algum pastor nunca pensou em não abandonar? Pastora Léia, é difícil. Eu acho que o mais difícil é a pessoa suportar a perseguição e, quando tiver a oportunidade, também perseguir. Isso acontece demais. Né? Ela passa uma vida inteira perseguindo, e quando ela chega a um certo nível no seu ministério, ela também persegue as pessoas. Ela não tem consciência do mal que foi feito para ela, e ela acaba repetindo a história. Se essa pessoa que está sendo perseguida não for curada na sua alma, ela vai repetir histórias com outros. Né? Eu já ouvi amigos de ministério falando sobre isso. Não me matou, vai matar os outros. Mas se não foi bom para mim, não pode ser bom para ninguém. É o princípio do trote, né? O cara vai para a universidade, recebe um trote humilhante. Uma coisa terrível. Ele sai daquele trote indignado,
chateado, magoado, aí o que anima é que o ano que vem ele vai dar trote no outro. Voz forte. Aí no outro ano ele pega e faz um trote igual ou pior do que aquele. É o princípio do trote. Então todo mundo entendeu o que é trote aí. Ficamos aí todos na mesma na mesma linha. Agora, uma dificuldade é que não só pastores, como obreiros de outras áreas, líderes de ministérios, pessoas estão envolvidas nos mais diversos ministérios. A igreja é um lugar onde quem quer servir vai achar um lugar. Ainda que as pessoas digam não precisa, ela vai encontrar. É lógico que tem igreja que aparentemente tem donos de áreas, né? Essa esquina aqui pertence à família fulana de tal, essa outra esquina à família fulana de tal. Por outro lado, a família fulana de tal trabalha a beça, trabalha há 200 anos. Então, por um lado, um diz assim, aquilo é propriedade. Por outro lado, eles estão ali de ponta a ponta, trabalhando o tempo inteiro. Vai saber o que é, quem é que está errado. Mas o ponto é que se alguém deixou o ministério, seja qualquer ministério, não é só o ministério pastoral, e tem uma pessoa responsável por isso, esta pessoa responsável prestará contas a Deus por este ato ou por estes atos, ou a responsabilidade de quem de alguma forma abriu mão do ministério por causa dessa perseguição? Eu penso que as duas coisas. Eu penso que as duas coisas. As duas coisas. Você não pode se abalar, Não. você não pode desistir para uma perseguição. Se abalar pode, né? Se abalar pode. Eu não desistir e abrir mão daquilo. Eu acredito que todos os pastores que estão aqui nessa mesa já passaram por situações difíceis, Senhor, mas estão sendo fortalecidos pelo Senhor. Tem muitos pastores nos ouvindo agora e dizendo assim, pastores, vocês não sabem o que eu estou passando agora, né? E o que a gente quer dizer é o seguinte, a chamada de Deus é a coisa mais gloriosa que tem. É maior que a minha honra. É a maior honra, sabe? Vai ter gente querendo entulhar teus poços? Claro que vai. Vai ter gente invejoso tentando puxar o tapete, mas é claro. E quanto mais fruto a sua árvore der, mais invejoso você vai atrair. Então, vai pra frente, porque é lá na frente que está a honra e o galardão. Essa palavra dela e a nossa concordância, você que agora está nos ouvindo, dirige oração, dirige o grupo tal, é responsável por qualquer coisa na igreja. Toda pessoa que tem um cargo na igreja, ele fica em evidência, né? E vai sempre achar aquele que pode fazer melhor. Mas não desista, permaneça enquanto o líder confia, deu nas tuas mãos, vá orando e fazendo a vontade do Senhor. Não permita que ideias contrárias e novidades tirem você daquilo que Deus te deu. Permaneça firme, meu irmão, e certamente Deus vai te dar a vitória. A Marcela conseguiu contato com aquela nossa querida ouvinte que vocês estão acompanhando. Ela foi denunciada por uma irmã da própria igreja. Ela nos contou inicialmente que ela liderava a oração na igreja, e uma irmã ficou com ciúmes e a denunciou ao tráfico, dizendo que ela tirava fotos da comunidade para levar essas fotos para a polícia. E aí nós contamos aqui que isso aconteceu e que os traficantes reconheceram que ela era uma mulher de Deus e não mexeram com ela. E aí ficamos com algumas dúvidas aqui sobre esse assunto, até porque, como todos nós somos curiosos, né? Vamos ouvir uma parte agora e vamos ficar com outras dúvidas. É comum. Marcela, conte aí pra gente. Esse fato aconteceu não tem muito tempo, é possível a gente perceber, né, a tensão na voz da nossa ouvinte, e ela conta que ela chamou um fotógrafo para fazer essas fotos, porque ela precisava desmembrar para entregar para a prefeitura, para poder fazer a venda dessa casa. Só que a pessoa que fez isso, que tinha começado a passar a frequentar a igreja dela, mora próximo, ok? E aí ela foi até os traficantes, disse, essa irmã falou que a fotografia aconteceu num dia, no outro dia, quando ela estava voltando à sua casa, subindo a comunidade, ela começou a sentir que enquanto ela passava, as pessoas se escondiam dentro de casa, porque os traficantes já estavam descendo armados para procurar o tal do endereço. E quando eles chegaram na porta dela, ela falou que ela sentiu que eles estavam descendo, ela entrou para casa e começou a orar, começou a clamar a Deus. Uma outra vizinha, uma terceira pessoa que estava lá vendo tudo, ela disse que ouviu
na hora em que, quando eles chegaram à porta dela, eles disseram, não, mas nessa mulher a gente não pode tocar, porque essa é uma mulher de Deus. Ela diz que não sabe se algum deles era desviado, mas fato é que a vida dela, o testemunho dela, chegou até esses homens e eles voltaram armados. Então, assim, ela acabou saindo desta igreja, ela ainda vive uma situação muito delicada por uma proximidade, ela está querendo sair de lá. Enfim, você percebe que foi realmente para ela uma coisa muito, muito complicada. Eu quero agradecer os nossos ouvintes e especialmente a essa ouvinte pela palavra que nos trouxe, que encoraja e que nos faz entender uma coisa que é um mistério de Deus, né? Os caras chegam na porta e aí eles dizem, não, nessa mulher não pode tocar. Deus é fiel, minha gente. Querido ouvinte, apesar de toda a sua apreensão, imagino nada, não tenho a menor ideia do que você sente. Ninguém pode, as pessoas dizem, eu imagina, a gente não imagina nada, só você mesma para saber o que você passa. Receba aqui o carinho de todos nós e a certeza de que a fidelidade do Senhor ela dura para sempre e você é uma testemunha disso. Continue a viver o evangelho com a sua simplicidade e ao mesmo tempo com a intensidade. Tem gente que complica o evangelho, pelo amor de Deus. Nós precisamos viver o evangelho com simplicidade e intensidade. O evangelho é o que está na palavra de Deus. Não inventa não. Tá mais um exemplo, mais uma constatação da beleza e a pureza do evangelho. Que Deus abençoe muito a sua vida, querido ouvinte. Obrigado, muito obrigado por contar e por compartilhar. É por causa de ouvintes como você que vale a pena todos os dias fazer o Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pesquisa 93. Você já foi perseguido por desenvolver um bom trabalho na igreja? 65% dos nossos ouvintes afirmam que já. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo, o pessoal da minha casa, minha gente, além de não querer nada com Jesus, eles só sabem arrumar confusão. É em casa, é com os vizinhos, é por todos os lados, eu não suporto mais viver assim. Como ser luz em um ambiente que é pesado, viu? Cheio de confusão o dia todo, gente. Qual o caminho para ter autocontrole quando todos à nossa volta estão descontrolados? Ouvinte. Por ser cristão, sou obrigado a suportar tudo de boca calada. Difícil, hein? Como segurar o ímpeto de falar verdades e até mesmo com estas verdades, magoar aqueles que nos ferem constantemente? O que fazer para que a paz reine? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros. Pastor Manassés Brito, obrigado, um forte abraço, meu irmão. Eu que agradeço, pastor JR. Estamos ali na rua Ana Teles, 826, entre Madureira e Praça Seca, no Campinho. Neste sábado nós temos uma programação especial que é o Ciclo de Oração das Irmãs. A dirigente está esperando você. Pode lá. Ir, né? Pode ir. Sábado pela manhã. Maravilha. Pastor Márcio, obrigado, um abraço, querido. JR, eu que agradeço. Eu queria só deixar uma palavra aí para os perseguidores, né? Saul passou a vida inteira querendo encontrar com Davi, mas nunca chegou nem perto dele. Então, seja um Davi e não liga para os perseguidores, não. Deixa ele gastar tempo à toa. Muito obrigado, pastor Ricardo Pinudo. Forte abraço, meu irmão. Obrigado, JR. Quero só fazer um convite aos nossos queridos ouvintes para curtir a nossa página, Craques da Paz, no Facebook, nossa fanpage. E você pode ir lá curtir, e aí você vai estar recebendo todas as nossas postagens, atualizações. Convidar também para o nosso próximo encontro, dia 27 de outubro, 20 horas, lá na Igreja Batista do Recreio, na Tenda Viva, uma reunião com atletas, e sempre tem um jogador falando, um atleta falando lá, pregando pra gente. E a Léa Mendonça já esteve conosco lá, parceira também do ministério, tem feito parte conosco em alguns projetos evangelísticos aí, outros que virão. E mandar um abraço aqui, várias mensagens que recebi, muita gente ligada aqui. O Joel Tortiga, que é o preparador físico do Vasco da Gama, que tem feito um trabalho excelente lá, e Deus tem abençoado muito, junto com o Jorginho, com o Zinho, com o jogadorzinho, e a gente tem orado por eles e Deus tem dado vitória, né? E também é o Dr. Cacau de Brito, que também tá ligado aí, muitos outros
irmãos que não daria tempo de te agradecer. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Leinha. Meu amado, eu quero mandar um beijo pra minha amiga, pastora Diná, lá de Londres, que tá ligadinha no programa. Manda um beijo pra ela, que ela ama você. Pastora Diná, um beijo pra você. Deus te abençoe. Glória a Deus. Também pras minhas ovelhinhas, Eliane, Simone Saraiva, Rosane, Vanderlice, lá do Ceará. O pessoal que tá lá ligadinho na 93, lá na estética da Simone Saraiva. E para todo o povo da minha igreja e também para o meu maridinho que tá nos ouvindo agora. Benção pura, o querido Serginho. O telefone, Leinha, para os nossos ouvintes convidarem você. 3396-1015, Rio de Janeiro. Eu vou ter um prazer imenso em ministrar na sua igreja, nos encontros de mulheres, né? Que Deus tem me levado muito para estes congressos de mulheres e vai ser um prazer imenso estar com vocês. Vamos orar juntos nessa hora, pastor Márcio, por gentileza, ore conosco, vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração, vamos orar por essa nossa querida irmã que passou por esse aperto tão grande, por aquela outra, né? Que mora perto, falou demais e que precisa ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o teu nome nesse início de tarde. Te agradecemos primeiro pelo livramento que tu trouxeste a essa nossa irmã e pedimos que haja com misericórdia sobre a vida da acusadora, Deus. Colocamos a vida de todos os enfermos diante do Senhor. Cremos que hoje é um dia de milagres, um dia de cura. Deus, toca, Deus, no corpo do meu paizinho, que precisa da tua intervenção na vida dele e de todos os outros que precisam ser tocados por ti, Deus. Guarda-nos nesse dia, guarda, Senhor, todos aqueles que nos escutam agora, nos presídios, nos hospitais, motoristas de táxi, todos que estão ligados agora no 93, e que se algum irmão ou irmã que se sentiu perseguido, confie no Senhor. O Senhor está com a mão estendida sobre a tua vida e não te deixará sozinho, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.